Pode abrir a bolsa. A frase veio seca, sem explicação, sem vergonha. A babá travou, ainda com a mão na maçaneta da porta. Como assim? A dona da casa cruzou os braços. Eu acho que você entendeu. O marido estava atrás, em silêncio, observando. A criança no sofá, sem entender nada. Sumiu um relógio. A mulher continuou. E você foi a última pessoa que esteve no quarto. Silêncio. A babá olhou de um para o outro. Confusa, ferida. Eu não peguei nada. A resposta saiu rápida, automática. Mas não foi suficiente. Então não tem problema abrir a bolsa, a mulher insistiu. Agora mais firme, mais dura. A babá hesitou. Não porque tinha algo a esconder, mas porque aquilo já era uma acusação e ela sabia. Depois daquele momento, mesmo que não encontrassem nada, algo já tinha sido quebrado. Eu confio em você, o marido disse, tentando aliviar. Mas o tom não convencia, porque se confiasse, aquilo não estaria acontecendo. A criança desceu do sofá, se aproximou devagar. Mamãe, a tia não roubou. Vai para o seu quarto. A mulher cortou. Seca. A babá respirou fundo, sentiu o peito apertar, mas abriu a bolsa. Devagar. Colocou sobre a mesa. A mulher se aproximou, sem pedir permissão, sem cuidado. Abriu, mexeu, revirou. Cada objeto, sem olhar para ela, sem dizer nada. Segundos longos, pesados. E então... Não está aqui. A frase saiu baixa, quase irritada, não aliviada. A babá fechou a bolsa, com calma, mas os olhos já estavam marejados. Eu disse, mas ninguém respondeu, porque o problema já não era o relógio, era a desconfiança, era o julgamento, era o olhar que ainda continuava ali, mesmo sem prova. Pode ir, a mulher disse, como se estivesse fazendo um favor. A babá assentiu, pegou a bolsa, caminhou até a porta, mas antes de sair, ouviu, baixo, quase sussurro. A gente ainda vai descobrir. Aquilo foi o suficiente. Ela parou, por um segundo, mas não virou. Saiu, porque sabia, aquilo não podia terminar assim. Se você já passou por uma situação injusta assim, comenta aqui de qual cidade ou país você está assistindo. E me diz, você acha que a confiança acaba mesmo sem prova? Se esse tipo de história te prende, já se inscreve, porque o que vem agora muda tudo. Agora vamos voltar ao começo dessa história. Ela chegava todos os dias antes das 8, sempre no mesmo horário, sempre com o mesmo cuidado. A casa ainda estava silenciosa, organizada. Ela gostava de manter assim. Preparava o café da criança, arrumava o uniforme, separava a mochila, tudo antes mesmo da menina acordar. Quando ela descia as escadas, já encontrava tudo pronto. Bom dia, tia, sempre com um sorriso. E a babá respondia do mesmo jeito. Bom dia, meu amor. Com leveza, com carinho. Não era só trabalho, era rotina, era presença. Enquanto os pais saíam cedo, ela ficava, cuidava, ajudava, ensinava. E com o tempo, virou confiança, ou pelo menos era o que ela achava. Porque confiança de verdade não se quebra assim, de uma hora para outra, sem prova, sem conversa, só com suspeita. E mesmo assim, foi exatamente isso que aconteceu. Mas o que aquela família ainda não sabia é que dentro daquela casa existia algo que não falhava, não julgava e não esquecia, a câmera. E quando ela mostrasse a verdade, ninguém ali estaria preparado. No começo, ninguém falou mais sobre o assunto, mas o clima mudou. Mudou no jeito de olhar, no silêncio, na distância. A babá percebeu, claro que percebeu. A dona da casa já não sorria do mesmo jeito. O marido evitava contato. E até o bom dia parecia forçado. Só a criança continuava igual. Tia, você vem amanhã também, né? Ela travou por um segundo. Venho sim.
Mas já não tinha certeza, porque quando a confiança quebra, o tempo dentro de um lugar fica contado. Os dias passaram e os pequenos sinais aumentaram. Portas que antes ficavam abertas, agora eram fechadas. Objetos que ficavam à vista começaram a sumir. E o pior, conversas interrompidas quando ela chegava perto. Depois a gente fala disso, a mulher dizia. Sempre baixo, sempre tarde demais. Até onde dá para suportar isso? A babá continuava trabalhando, do mesmo jeito, com cuidado, com atenção, mas agora em silêncio. Falava menos, ria menos, e isso a criança percebeu. Tia, você tá triste? Ela sorriu, forçado. Não, meu amor, mas criança sente, e aquela casa já não era mais leve. Até que, alguns dias depois, o problema voltou. Sumiu dinheiro da carteira, a mulher disse entrando na cozinha. Sem nem cumprimentar, a babá parou o que estava fazendo, virou devagar. Eu não peguei nada. Dessa vez, a resposta veio antes da acusação completa, porque ela já sabia. Engraçado. A mulher respondeu. Só acontece quando você está aqui. Aquilo não foi dúvida, foi sentença. O marido apareceu logo depois. Calma, mas não parecia calmo. Parecia cansado de uma situação que ele não queria resolver. Não tem mais como continuar assim, a mulher continuou, agora decidida. A gente precisa ver as câmeras. Silêncio. A palavra ficou pesada, definitiva. A babá assentiu. Pode ver, sem medo, sem hesitar, porque no fundo era isso que ela queria desde o começo. Prova. Mas o que ela não sabia é que aquela gravação não ia só limpar o nome dela, ia mostrar algo muito maior, muito pior. E ninguém ali estava preparado para isso. Na sala, o marido pegou o controle, ligou a TV. A câmera da casa apareceu. Imagem clara, dia comum, rotina normal. A mulher cruzou os braços. Vamos ver. O vídeo começou. Horário avançando, movimentos simples, a babá trabalhando, a criança brincando, tudo como sempre foi. Tá vendo? A mulher murmurou, impaciente. Ela fica sozinha aqui o tempo todo. Mas o marido não respondeu, porque ele estava prestando atenção, de verdade. E então, algo apareceu, pequeno, rápido, quase imperceptível, mas suficiente. Ele pausou. Volta! A mulher se aproximou. O que foi? Ele voltou alguns segundos, deu play novamente. E ali, pela primeira vez, algo não batia. Mas não era a babá, era outra pessoa. E quando a imagem ficou clara, o silêncio na sala mudou completamente, porque o problema nunca esteve onde eles estavam procurando. Para aí, a voz do marido saiu mais baixa, mas firme. O vídeo congelou na tela. A mulher se aproximou. O que foi? Ele não respondeu na hora, só apontou. Olha direito. Ela estreitou os olhos, confusa. Na imagem, a sala, a mesa, a bolsa da mulher aberta e ao lado, a criança, sozinha. Volta um pouco, ela disse, agora menos segura. O vídeo voltou alguns segundos. Play, a criança mexendo na bolsa, curiosa, sem malícia, sem pressa, tirando coisas, colocando no sofá, brincando, como criança faz. E então, o momento. Ela pega o dinheiro, olha, sorri e corre. Sai do campo da câmera. Silêncio, pesado, real. O marido pausou novamente. A mulher não falou nada, porque não tinha o que falar. A verdade estava ali, simples, sem interpretação, sem dúvida. Não é possível, ela murmurou, mas era. E pior, não era a primeira vez. O marido avançou mais o vídeo. Outros dias, outros momentos, a mesma cena. Pequenas coisas sumindo. Sempre depois da criança passar por ali, brincando, sem entender, sem culpa. Mas o impacto não estava na atitude da criança. Estava no erro deles.
Porque enquanto tudo aquilo acontecia, eles escolheram culpar quem? A babá, sem prova, sem conversa, sem respeito. O marido desligou a TV devagar. A sala ficou em silêncio, um silêncio diferente, agora pesado de culpa. A mulher levou a mão ao rosto, respirou fundo, como se tentasse voltar no tempo. Mas não conseguiu terminar, porque lembrar do que disse, do jeito que olhou, era demais. A criança apareceu no corredor. Mamãe, inocente, sem entender nada. A mulher olhou, os olhos cheios, mas não de raiva, de vergonha. Vem aqui, chamou baixo. A menina foi. Você mexeu na bolsa da mamãe? Mexi. Natural, sem medo. Pegou alguma coisa? Peguei dinheiro para brincar de lojinha. Simples, sem peso, como qualquer criança faria. A mulher fechou os olhos por um segundo. E ali ela entendeu. Não foi só um erro. Foi uma injustiça, e não pequena. Foi do tipo que marca, do tipo que fica, do tipo que não se apaga só com um desculpa. O marido levantou na hora. A gente precisa falar com ela, urgente, necessário, mas talvez tarde. Porque enquanto eles assistiam àquela verdade, ela já tinha ido embora, com algo muito mais pesado do que qualquer acusação, a quebra de confiança. E agora a pergunta era outra. Dá para consertar isso? Ou tem coisas que simplesmente não voltam? O marido já estava com o celular na mão. Ligou, chamou. Nada. Ligou de novo. Caixa postal. A mulher andava de um lado para o outro, sem conseguir ficar parada. Ela não vai atender. A frase saiu baixa, quase um reconhecimento, porque no fundo ela sabia. Depois do que aconteceu, não era só sair da casa, era sair da confiança. E isso não se recupera fácil. A gente precisa ir até ela, o marido disse. Direto, sem pensar muito. Ela assentiu, pegou a bolsa. Dessa vez, sem olhar o que tinha dentro, sem desconfiar, sem medo, só culpa. Horas depois, eles estavam na frente da casa simples onde a babá morava. Portão baixo, parede sem pintura. Realidade bem diferente da deles. E aquilo pesou mais ainda. O marido bateu. Uma vez, duas. Passos vieram de dentro. A porta abriu e ela apareceu. A babá, surpresa. Mas não surpresa boa. Surpresa de quem não esperava ver aquelas pessoas de novo. O que vocês estão fazendo aqui? A voz não era agressiva, mas também não era acolhedora. Era neutra, distante. E isso doeu. A mulher tentou falar, mas travou, porque agora as palavras não vinham fáceis. A gente viu as câmeras, o marido disse, direto, sem rodeio. A babá ficou em silêncio, esperando. Não foi você. Aquilo não trouxe alívio, não trouxe sorriso, não trouxe nada, porque não era mais sobre provar, era sobre o que fizeram antes. A gente errou, a mulher conseguiu dizer, a voz falha. Muito. Silêncio. A babá cruzou os braços, não como defesa, mas como limite. Eu sei. Simples, sem emoção exagerada. E foi isso que mais pesou, porque não tinha raiva, tinha certeza. A gente quer pedir desculpa, o marido continuou, e quer que você volte. A mulher completou rápido demais, quase como se isso resolvesse. Mas não resolvia. A babá olhou para os dois. Calma. Voltar? Repetiu, como se testasse a palavra. Depois de tudo isso, a mulher abaixou o olhar. Não tinha argumento. Eu nunca peguei nada de vocês, a babá disse, sem levantar a voz. E mesmo assim, vocês olharam para mim como se eu tivesse roubado cada palavra, no lugar certo, sem exagero, sem drama, só verdade. A sua filha confia em mim, ela continuou. E vocês não? Silêncio. E aquilo era o centro de tudo. Confiança não é o que você fala, ela disse.
é o que você faz quando tem dúvida. A mulher começou a chorar, mas a babá não mudou, não se aproximou, não suavizou, porque tinha limite. Eu gostava de trabalhar lá. Uma pausa. Mas eu gostava mais de ser respeitada. Aquilo encerrou. Sem grito, sem porta batendo, sem cena, só decisão. Eu não vou voltar. Direto, definitivo. O marido assentiu devagar, como quem aceita, mesmo não querendo, porque sabia que era justo. Antes de fechar a porta, ela ainda disse: espero que da próxima vez vocês perguntem antes de acusar. E então, fechou. Fim. Sem recomeço. Sem segunda chance. Porque algumas coisas não quebram com o erro. Quebram com a forma como o erro acontece. E você teria aceitado voltar? Ou acha que confiança quando quebra assim não tem volta? Comenta aqui. E me diz com sinceridade, quantas vezes a gente julga antes de realmente saber? Se histórias assim te fazem refletir, se inscreve, porque nem toda injustiça termina com reconciliação. E às vezes, o mais justo é simplesmente não voltar.